Vídeo aula 13, Núcleo de projeto. O assunto paginação de piso é de essencial importância. São desenhos arquitetônicos específicos que contêm o projeto da aplicação do revestimento. Vários aspectos da colocação destes elementos de revestimento são definidos neste projeto como a instalação e o assentamento, que tem por objetivo o melhor aproveitamento do material e a excelência no resultado final. O estudo da paginação de piso obedece a certos princípios básicos, como o levantamento físico executado pelo profissional ou sua equipe. Mesmo em posse do projeto arquitetônico do ambiente e podendo consultá-lo, isso servirá de base para o levantamento, pois é preciso fazer uma checagem minuciosa no local, constatando suas dimensões finais e reais, porque, como já vimos, a obra pode não corresponder fielmente ao seu projeto e qualquer pequena diferença nas medidas do piso e nas disposições das paredes entre si, se estão no esquadro, fará grande diferença na hora do assentamento, que, por sua vez, poderá encobrir ou disfarçar os defeitos da construção. Outro princípio básico é a definição das inclinações dos pisos. É no contrapiso que se prepara essas inclinações. O piso, posteriormente, só o reveste. E o que é contrapiso? É uma camada de argamassa projetada em bases como lajes e solos para nivelar e regularizar o piso antes da aplicação de revestimentos. Se em áreas molhadas, a execução dessas inclinações no contrapiso e aplicação de produtos impermeabilizantes deve ser feita com extremo cuidado, senão o resultado final da paginação será perdido como eficiência. Sabem do que eu estou falando, né? Pisos em que a água escorre no sentido contrário dos ralos de escoamento. Nos demais ambientes, nessa etapa do contrapiso, também é possível fazer a correção de possíveis inclinações indesejadas e desnecessárias. Sabem do que eu estou falando, né? Móveis que ficam mancos por não estarem em pisos nivelados. Outro princípio básico é a escolha do material a ser aplicado. Essa escolha deve ser, em primeiro lugar, em função do uso do ambiente e suas necessidades. E, em segundo lugar, deve ser compatível com o layout que já deve ter sido definido e aprovado junto ao cliente. O revestimento do piso coerente com o layout é aquele que acrescenta e complementa, isso é, não chama atenção excessiva e nem deprecia o trabalho já realizado. Sabem do que eu estou falando, né? Quando o piso rouba a cena. Em ambientes corporativos, é importante ressaltar a possibilidade de se optar por um piso elevado que possibilita o embutimento do cabeamento, sem prejuízo do estudo da paginação do piso e seu projeto. É certo que esta opção é viável quando se soluciona nos acessos como as portas de entrada, portas de instalações sanitárias, a diferença de níveis criada pelo piso elevado. Vale lembrar ainda que esse tipo de piso não restringe a escolha do material de revestimento, abrange de carpete a granito. Em ambientes comerciais e de serviços, já vimos a importância de pisos resistentes, claros ou escuros, compatíveis com a atividade realizada naquele espaço. Em residências, na diversidade de seus ambientes, os sociais, os privativos, os de serviço, os de permanência prolongada ou curta, ou os de apenas transição e circulação, variam de acordo com seu uso e ocupação. Por exemplo, quartos de longa permanência noturna podem ser transformados em ambientes de estudos. Salas de estar, muitas vezes, se tornam salas de TV e home theater. Varandas, com alguns equipamentos, se tornam espaços de ginásticas e assim por diante. O piso tem tudo a ver com a utilização do espaço, que muitas vezes é de uso próprio dos ocupantes. Por isso é muito importante o conhecimento dos hábitos e costumes dos usuários. Entre os diversos tipos de piso estão o assoalho de madeira, o laminado, o vinílico, a cerâmica, o porcelanato, granito e muitos outros. A indicação do piso dependerá da funcionalidade do ambiente e da preferência do cliente.
Claro que sob opinião e orientação do profissional de design de interiores por conhecer o projeto em sua totalidade. Mas alguns revestimentos não são compatíveis com o uso do ambiente, como madeira em áreas molhadas. E se pode partir daí. Outro aspecto a ser considerado é a indicação do piso de acordo com o microclima. Por exemplo, assoalho de madeira, laminados e carpetes são muito indicados para regiões frias, principalmente em quartos e salas de TV, por serem térmicos e aconchegantes. Os pisos vinílicos, revestimento que tem um padrão semelhante à madeira e a outros tipos de materiais, tem tido boa aceitação e vem sendo muito usado inclusive em residências, pois são práticos na instalação. Em ambientes corporativos, geralmente, se faz opção por esse tipo de piso, devido ao maior tráfego e facilidade de manutenção. Em regiões muito quentes, o uso de cerâmicas, porcelanatos, mármores e granitos são muito indicados por serem frios, contribuem para o conforto térmico do ambiente e atendem a toda a edificação, podendo variar em seu uso desde que não haja muita diversidade, para que se mantenha a estética e a harmonia. Os softwares disponíveis permitem a melhor simulação possível do resultado final em plantas humanizadas. O desenho de paginação de piso é feito sobre a planta do ambiente vazio, livre de qualquer elemento que não seja construtivo. O piso deve ser definido e desenhado em suas dimensões corretas, descontando o rejunte quando houver. É importante especificar o início e a direção do assentamento. Com isso, se terá ideia do número de peças que serão usadas e a localização dos recortes. Neste estudo, deverá ser observado como utilizar o maior número de peças inteiras e em que posições os recortes serão menos vistos, já que nessa altura o layout já estará pronto. Se possível, as peças inteiras deverão ficar nas entradas dos ambientes. O assentamento de peças grandes retangulares de porcelanato e cerâmica no sentido longitudinal da área do piso confere amplitude ao ambiente. Efeito semelhante é conseguido com laminados e tábuas corridas, assim como o tipo de assentamento chamado espinha de peixe, aliado a tons claros. Pisos com padronagens e detalhes demandam um planejamento minucioso para evitar defeitos, assim como também o piso de madeira e pedras para que se obedeça a direção dos veios. Então, paginação de piso, além de especificar o revestimento e demonstrar a técnica e a orientação do assentamento, é antes de tudo determinar uma forma de assentamento. Essas formas são variáveis e, como já vimos, algumas disfarçam os defeitos da construção. Mas não existe uma regra. Usando a imaginação e a criatividade, são infinitas as possibilidades. Algumas dessas formas são tradicionalmente conhecidas. O assentamento de piso sobre piso é uma ótima opção para evitar transtornos da reforma. A técnica é prática, simples e rápida. A argamassa, nesse caso, também chamada de colante, é especial para este uso e seu nome sugestivo é argamassa colante piso sobre piso. Piso sobreposto não corrige os eventuais desníveis do piso antigo, mas a considerar que o piso novo ficará alguns milímetros acima do nível anterior. Com isso, podem ser necessárias adaptações em portas, batentes, ralos e etc., mesmo na escolha de materiais extra finos. Bem, por falar nas dificuldades, a maior delas é sempre em decorrência da falta de enquadramento da obra. É exatamente nessa etapa de projeto que se descobre quais são esses defeitos, porque cerâmicas, porcelanato e outras peças são perfeitas em seus esquadros e próprias para encaixes perpendiculares às paredes. A melhor solução é quando se pode fazer um preenchimento nessas paredes de forma a alinhá-las. Outro recurso é a utilização de pedras que podem ser cortadas com medidas variadas, minimizando a aparência das diferenças.
isso em peças de maiores dimensões. As juntas, quanto mais largas, também podem ajudar a disfarçar os recortes no assentamento, mas o ideal é seguir o indicado pela fábrica. Neste caso, o início do assentamento deve ser a partir do ponto de menor número de recortes. Outro recurso é o tipo de paginação em si. A diagonal, espinha ou escama de peixe são ideais neste caso. E também o uso de materiais diferentes entremeados no assentamento que também ajudam a disfarçar. Vimos então que a paginação do piso e seus tipos podem apresentar uma infinidade de composições e em residências com seus ambientes integrados surge a oportunidade de pisos diferenciados e também integrados. São várias as opções de composições, desde laminado piso cerâmico, a pedra e assoalho de madeira. Quando se fala em projeto de paginação de piso, vários elementos de acabamento devem ser considerados conjuntamente. São estes os rodapés, as soleiras, as faixas ou tabeiras, os tosetos e os detalhes específicos da composição do piso. As soleiras constituem o elemento de complementação da pavimentação utilizado como transição entre um piso de uma área interna e externa, ou entre piso de características diferentes. Toda a parte inferior dos vãos de porta são soleiras, mas nem toda soleira se encontra nesses vãos, pois podem ser o acabamento de um desnível de piso, por exemplo, mas sempre são delimitadores de ambientes. As soleiras que ocupam o espaço entre pisos sob vão de portas podem ser niveladas e, neste caso, devem ter a largura das paredes. No caso de entre pisos desnivelados, quando áreas molhadas, por exemplo, ou áreas internas e externas, as soleiras devem ser acrescidas em torno de 2,5 cm na direção do piso mais baixo. Tabeiras são peças de arremate posicionadas no contorno do perímetro do piso, em forma de moldura. Podem ser de diversos materiais como madeiras, tijolos, granitos ou mesmo outra padronagem de cerâmica ou porcelanato, mas sempre diferenciada do material do piso. São elementos de destaque e elegância. Os rodapés são elementos de acabamento e proteção na transição das paredes com o piso. Seu assentamento será de acordo com o tipo de material escolhido, que, por sinal, não precisa ser o mesmo do piso. Se cerâmicas, porcelanatos ou pedras, a fixação será através de argamassa, posteriormente rejuntados. Se madeiras, seu assentamento será em parafusos e buchas e posteriormente selados. Algumas vezes pode ajudar e corrigir defeitos do encontro das paredes com o piso.